Dores nos pés e pernas? Pés sem dor é a palmilha que resolve mesmo. Vamos falar de um assunto que também pode ser polêmico, pode ser tabu, mas aqui a gente conversa com a doutora Flávia Fairbanks. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-la. Prazer é meu. Nós duas apostamos no quentinho, confortável. Hoje a gente estava com frio. Hoje veio o frio, né? É isso aí. A gente vai conversar com a doutora Flávia sobre dores nas relações sexuais. É comum? Muito. É uma queixa impressionantemente comum e que constrange as pacientes, então nem sempre elas têm coragem de perguntar ou de abordar. Por isso que a gente trouxe. E por isso que eu pergunto se é comum, porque às vezes nem entre amigas esse assunto é tratado. Em absolutamente lugar nenhum. Portanto, a gente tem que explorar porque as mulheres precisam saber o que fazer nessa situação. Se ninguém fala aqui, a gente fala. Vamos ver uma imagem das principais causas, dos motivos que provocam essas dores. Falta de... Eu vou ler tudo, depois você explica. Isso, a gente começa. Então vamos lá. Falta de lubrificação vaginal, infecções, endometriose, cistite, miomas e vaginismo, estresse e depressão. Sim. Medicamentos, lesões, DSTs e tratamentos oncológicos. Você vê como é rica a lista de situações e dificilmente uma mulher na vida nunca passou por alguma delas. É verdade. Então a gente tem assim uma frequência muito alta da dor na relação. O termo, quando a pessoa resolve procurar, o termo médico é dispareunia. Esse é o nome de dor na relação sexual. Então a gente tem que entender grande parte dessas causas. Falta de lubrificação. Então eu tenho que entender por que a mulher tem a lubrificação. Ela faz parte da resposta sexual fisiológica. Quando a relação é consentida, quando a mulher está com vontade de ter relação, quando a parceria está funcionando adequadamente, é natural que o corpo responda com a lubrificação. Perfeito. Porém, quando isso não acontece, quando a mulher não está muito afim de ter aquela relação, essa lubrificação pode ficar reduzida, consequentemente gerando um atrito, principalmente naquela relação com penetração vaginal. E isso vai claramente ser muito desconfortável. Então essa seria a explicação para a falta de lubrificação levar à dor na relação. Infecções são os corrimentos, as vaginites, as vulvovaginites. Quem na vida nunca pensou em uma possibilidade de uma candidíase, aquela coceirinha, principalmente no período pré-menstrual ou quando você vai para a praia, fica com o maiô molhado na piscina e tudo mais. A vagina inflamada fica hostil à relação sexual e, portanto, vai realmente causar um desconforto. Então, se você estiver sentindo esse desconforto vaginal, antes de tentar ter relação, procure seu médico para ver se você consegue tratar essa situação adequadamente. Perfeito. Endometriose é uma doença ginecológica benigna, nós sabemos, mas ela causa muita dor pélvica. E essa dor pélvica é uma dor profunda. Então a mulher vai falar o quê? Que ela tem uma dor na relação, é uma dor lá no fundo. O termo que se usa... uma dor lá no fundo. Elas sempre falam, parece que bate em alguma coisa. E essa alguma coisa acaba sendo muito desconfortável. Então, se você sentir cólica, mais ou menos a mesma sensação que a pessoa tem com o mioma, teve a relação, parou a relação porque começou a ter dor e às vezes essa dor até persiste nos dias subsequentes. É importantíssimo investigar o que exatamente está acontecendo. Pode ser endometriose, pode ser mioma, pode ser uma doença inflamatória pélvica. Estresse e depressão, doutora Flávia? É impressionante, né? A mulher responde adequadamente quando ela está com a parte neurológica e psicológica bem saudável. Então, quando você tem um quadro de depressão, claramente a resposta sexual geral fica afetada. Isso afeta a disponibilidade para ter relação, a disposição, o desejo sexual, a lubrificação e claramente vai focar na pelve como uma questão de dor. Então é muito comum mulheres acabarem manifestando desconforto como dor na relação. Medicamentos. Medicamentos é realmente assim um tópico que a gente precisa explorar bastante, porque todos os medicamentos podem em algum grau interferir com maior ou menor intensidade na relação sexual. Então alguns deles, principalmente os antidepressivos, os remédios para emagrecer. Eu ia perguntar. Remédios para emagrecer tem tanto efeito colateral, não? Exatamente. Remédios para dormir. Hoje em dia a gente tem uma população enorme de mulheres que precisam tomar um remédio para dormir e depois outro para acordar. Então todas essas relações que têm em relação à função neurológica interferem e podem causar desconforto. Podem prejudicar a resposta sexual e, secundariamente, levar à dor na relação, porque o organismo não está mais tão preparado. Lesões locais, claro, você tem uma verruga, você tem uma ferida, você tem alguma coisa dessas que está te incomodando localmente, aquele ato sexual vai ficar desprazeroso. Então isso precisa ser tratado antes de realmente manter a vida sexual ativa.
As doenças ou infecções sexualmente transmissíveis claramente também focam na pelve e podem levar a inflamações, a corrimentos, a secreções inadequadas, e isso tudo vai ser bastante desconfortável. E os tratamentos oncológicos também, que afetam o corpo todo, né, O corpo todo, e grande parte das vezes, se a gente mexer com a parte hormonal, então tratamentos, por exemplo, para câncer de mama que bloqueiam hormônios, eles ressecam profundamente o trato genital, deixando o ato sexual bem desconfortável. Tá. A gente vai agora entrar num outro aspecto desse mesmo assunto, que é como aliviar esse desconforto. Sim. Peço que você me espere um segundinho. Como aliviar o desconforto das dores na hora das relações sexuais com a doutora Flávia Fairbanks. Agora eu vou ler todos os tópicos e depois a doutora explica. A gente comenta. Sempre, olha, a medicina quase nunca usa essa palavra. Sempre procurar médico ao sentir dor. Usar lubrificante, buscar outras posições, escolher bem o preservativo, observar o tipo de anticoncepcional utilizado, exercitar os músculos do períneo e realizar exames periódicos. Fantástico, eu acho que isso aqui resume bastante o que a gente precisa abordar. Primeiro, o médico vai ser a principal pessoa que vai conseguir entender a causa da dor. A gente viu que a lista é grande. Então, dificilmente você vai na sua casa saber a minha dor é por conta disso ou por conta daquilo, e jamais conseguir fazer um autotratamento. Então, seu ginecologista vai ser seu grande aliado. Lubrificante. Toda vez que você perceber que tem um atrito, tem um desconforto, que aquela lubrificação que você estava esperando não é tão boa assim, vale a pena usar lubrificante, principalmente à base de água. São muito saudáveis, não trazem nenhum tipo de desconforto, nem cheiro, nem nada disso, e facilitam demais o ato sexual. Outras posições. Claro, às vezes a gente precisa fazer uns ajustes. A vida sexual não vai ser igual a vida toda, com os parceiros tendo exatamente as mesmas posições, porque o envelhecimento, as mudanças do corpo... Fica até sem graça. Mudança de peso, antes de parto e depois de parto, todas as estruturas pélvicas podem mudar. Exato. Então você precisa fazer uns ajustes para torná-la mais agradável. Sim. E mais divertido. Claro. Porque, gente, toda vez a mesma coisa? Não tem a menor graça. Tem que mudar. Escolher o preservativo. A gente sabe que tem mulheres que são mais ou menos sensíveis a determinados tipos de preservativo. Claramente, o uso da camisinha é extremamente recomendável por prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, mas tem tipos, tem texturas, tem diferentes marcas. Você precisa ajustar o que o seu corpo gosta mais. Então, sendo seguras de uma marca adequada e reconhecida como segura, você tem disponibilidade de testar e o que vai melhor para o seu corpo. Observar o tipo de anticoncepcional. Isso é fundamental. A gente sabe que tem mulheres que não têm nenhum efeito colateral com anticoncepcional, nem percebem que estão tomando. Outras têm alguns tipos que vão falar, não, isso diminuiu minha libido, isso prejudicou minha lubrificação, isso me deixou mais sensível. Então, se acontecer com você, precisa trocar. Discute com o ginecologista que ele vai te dar uma dica boa. Exercitar os músculos do períneo. Como é que faz? A fisioterapia do assoalho pélvico. Graças a Deus, isso tem tido um grande reconhecimento hoje em dia. As fisioterapeutas estão cada vez mais treinadas para fazer isso. E são aqueles exercícios de contrair, relaxar, ver exatamente qual é o tipo de posição que você consegue fazer. Existem muitos métodos importantes. A gente sempre costuma falar, todo mundo faz ginástica para tudo. Você faz ginástica para o braço, para a barriga, para as pernas. Por que não fazer lá para baixo, que é exercitado o tempo todo? Mas como é que eu acho essa profissional? As fisioterapeutas, elas estão cadastradas e fica realmente assim, um profissional cadastrado no Conselho Específico de Fisioterapia tem todo o gabarito para te auxiliar nesse aspecto. Para ser uma prática séria, isso, eficiente, saudável e segura. Isso. Existe uma necessidade muito grande de buscar segurança nesse tipo de abordagem. Tá. E os exames periódicos são os exames feitos com todos os ginecologistas, todos os anos, pelo menos uma consulta bem feita, onde vai tentar ser buscada alguma forma de prevenção de uma lesão, de reconhecimento de alguma situação que já esteja colocada e, eventualmente, um tratamento se necessário. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa que a gente começa a responder agora. A Thalita, é comum sentir dor na região íntima após ficar muito tempo sem fazer sexo? Essa pergunta é ótima, porque na verdade não tem nenhuma causa anatômica para isso, mas grande parte das mulheres fica com um pouco de receio de reiniciar a atividade sexual depois de muito tempo sem. Será que eu ainda sei? Será que eu lembro? Será que vai ser tudo igual como foi da outra vez? E é esse medo que tem um pouco de estresse. É psicológico. É muito psicológico. Claro, estamos falando numa situação onde a pessoa não está sentindo nenhuma situação física, nenhum sintoma físico. Sim. Mas o medo, a ansiedade por um novo encontro sexual já pode explicar uma diminuição de lubrificação e um pouquinho de dor. Deixa eu me explicar. Psicológico não a dor. Psicológico o motivo que provoca a dor. Exatamente. A dor é real. É uma sensação de ansiedade que faz com que a lubrificação não aconteça adequadamente. Perfeito.
Próxima pergunta enviada pela Mônica. Não tenho nenhuma doença ginecológica, mas sinto muita dor por causa da falta de lubrificação. Gel e exercícios não adiantam mais. O que mais eu posso fazer? Existe algum tipo de cirurgia? Mônica, a sua pergunta é muito boa porque, na verdade, você precisa explorar melhor essa questão de muita dor. Se não tiver realmente nenhuma causa orgânica ou anatômica que explique tanta dor assim, você precisa buscar um pouco do auxílio da psicoterapia. É importantíssimo. A gente sabe que mais de 60% a 70% das vezes a psicoterapia dá um apoio muito grande porque destrava algumas questões, alguns mitos, alguns tabus e vão te deixar muito mais confortável. É muito mais benéfico no seu caso você ir para essa área de apoio psicológico do que você pensar numa cirurgia. Não tem cirurgia para resolver isso se não tiver nenhuma causa específica a ser tratada. Perfeito. Ellen, perdão. Algumas vezes, no dia seguinte da relação, a minha urina sai com um pouco de sangue. Não sinto dor. Isso pode ser considerado normal? Ellen, não é para sangrar depois de relação, nem por via vaginal e muito menos na parte urinária. Provavelmente você desenvolve algum quadro que seria uma uretrite, que é uma inflamaçãozinha da uretra, ou até uma cistite. Isso precisa ser investigado. Eventualmente, isso precisa ser, inclusive, tratado, às vezes até com o uso de antibióticos pós-relação sexual. Não ache que é normal. Não é normal e precisa ser visto. Ótimo. Mais uma pergunta, Ana Paula. Durante a relação, não sinto dor na região íntima, mas cólicas horríveis, como se estivessem arrancando o meu útero. Pode ser só ansiedade pelo momento ou devo me preocupar? Ana Paula, parece ser uma situação que você precisa realmente investigar também. Por quê? É aquela dor profunda que eu falei para vocês, que é uma dor que pode acontecer durante o ato sexual ou até alguns dias depois. Essa cólica, essa sensação de que está mexendo com os órgãos internos, grande parte das vezes está relacionada com alguma doença ginecológica, como a endometriose, a doença inflamatória pélvica ou a presença de miomas. O seu caso merece ser visto. Tá. Então, assim, uma boa relação, uma relação sem medo, sem vergonha com o ginecologista é o começo do tratamento. É um grande aliado. Exatamente isso que a gente precisa, estimular a relação médico-paciente, uma conversa franca. Falar sem vergonha, sem medo. Não tem por que ter vergonha, faz parte da vida, o ginecologista está lá para te ajudar, então eu acho que é o mais importante a gente ter realmente esse canal de comunicação e a gente de fato consegue. É que às vezes a impressão que dá é que ao falar para o ginecologista de algum sintoma, eu vou estar falando mais do que o sintoma, eu vou estar falando da minha vida, da minha relação. Da sua parte mais íntima. Da minha parte mais íntima. E eu sempre falo que a gente tem conversas com colegas e às vezes a expressão do ginecologista ao ouvir, se ele fizer uma levantadinha de sobrancelha, já não assim, falo mais nada. Já corta tudo. Então você tem que estar falando com um profissional que te dê o colo que você merece. Ótimo. Doutora Flávia Fairbanks, um doce, né, gente? Médica ginecologista, telefone 11 3885 3937. Flávia Fairbanks, médica ginecologista, 11 3885 3937 é o telefone do consultório. Site da doutora Flávia é femcare.com.br. Fem de feminina, então é F-E-M de Maria, Care, tudo junto, femcare.com.br. E o Instagram da clínica é @clínica_femcare. É a ginecologista que a gente quer ter para conversar, sabia? Ai, que bom. Falar de tudo É e tal. isso aí. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada de novo pelo convite. Viu? Até a próxima.